30 dias se o indiciado estiver preso e de 90 se estiver solto. Lembrava dessa? Está no edital também. Se liga. Ele tá aí, ó. Ele deu a dica, Javes. E ele? E tu não lê, não, é? Não, pô, tem que responder, pô. Tem que responder. Olha só. É possível a propositura da revisão criminal. Primeiro ponto. Lá nas ações autônomas de impugnação, a gente tem essa medida que seria a revisão criminal. Júlio, revisão criminal é um recurso? Sei nem fuder nisso aí. Só com essa apelação. Olha só o que, é que a gente precisa lembrar e estabelecer. Ela já estava animada, pô, a turma ganhando, né? Aí vem uma dessa. Olha só o que acontece. Quando a gente pega lá ações autônomas de impugnação, a gente tem, né, habeas corpus, mandato de segurança e ela, revisão criminal. A revisão criminal é uma medida específica nossa e ela se compara muito com a ação rescisória do processo civil. O que é que acontece aqui? Primeiro detalhe, revisão criminal não é recurso, ela é uma ação autônoma de impugnação. Como não é recurso, eu preciso destacar que só cabe revisão criminal quando os processos estiverem findos. Olha só, a revisão criminal dos processos findos, ou seja, para se falar em revisão criminal, eu preciso ter o quê? Trânsito em julgado. Trânsito em julgado. Ação autônoma de impugnação. Trânsito em julgado. Traduzindo, Júlio, fala em português, acabou o processo. Acabou o processo. Vejam só, a revisão criminal, ela busca, de fato, né, revisar alguma coisa. E a gente vai revisar aqui um erro judicial. Problema. O erro judicial aqui só pode ser revisado se ele for em desfavor do acusado. Por exemplo, João praticou um crime. João praticou um roubo. Só que o juiz foi lá e absolveu esse cara. O juiz foi lá e absolveu. Só que a questão é, absolveu, né? Ele confundiu alguma coisa. O Ministério Público podia recorrer, não recorreu, transitou em julgado para o Ministério Público. A defesa podia recorrer, não recorreu, transitou em julgado para a defesa. Ou seja, o processo transitou em julgado. Acabou. Depois de 1, 2, 10 anos se descobre, né, que o juiz absolveu a pessoa errada. Era tanto processo, né, o juiz ali, né, viajando, uma demanda alta, tal. Eita porra, confundi. Absolver a pessoa errada. Júlio, tem provas de que esse cara praticou esse crime de roubo. Eu posso reabrir esse processo? Não posso. Não posso porque transitou em julgado, fez coisa julgada, lembra lá, eu não tenho como rediscutir aquela matéria. O trânsito em julgado traz para a gente uma segurança jurídica. Só que aí o legislador ele pensou, certo, mas espera aí, vamos imaginar que na realidade eu estou condenando uma pessoa de forma errada. Imagina que depois de 1 ano, 2 anos, né, se verifica que na verdade não foi esse cara que praticou o crime. Seria injusto dizer o trânsito em julgado não pode ser mais afetado, não pode mais ser modificado. E aí a lei pegou e disse assim, olha, revisão criminal, ela vai servir para impugnar um processo já encerrado, uma adesão transitada em julgado, mas só é cabível em favor do acusado, só em favor do acusado. Mas ali é arquivamento, né? Ali não seria isso aqui. O que aconteceu ali foi por quê? Porque o inquérito foi arquivado de novas provas, mas aí é desarquivamento de inquérito. Aí tanto faz se é pró ou é contra o sujeito. Mas por quê? Porque aí não houve uma decisão judicial transitada em julgado. Aí não houve uma condenação. Aí eu não posso falar em bis e idem, porque eu não fui processado e julgado 2 vezes. Aqui não, aqui ocorreu o processo. A revisão criminal, ela não afeta a questão do arquivamento do inquérito. O inquérito pode ser reaberto sem problema nenhum. Aí vejam só quando é que cabe revisão. Ele diz assim, ó, aos processos findos, aí ele diz assim, ó, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Aí aqui eu preciso destacar algumas informações. Só cabe revisão criminal se eu estiver diante de uma sentença condenatória. Sentença condenatória. Sentença condenatória. Ou seja, só se o cara for condenado. Porém,
Se a prova quiser cobrar uma jurisprudência, você vai lembrar, né? Ou sentença de absolvição imprópria. Ela tem que dizer essa palavra, senão eu não posso marcar. Júlio, o que é absolvição imprópria? A absolvição imprópria é aquela em que eu absolvo o sujeito, mas eu aplico uma medida de segurança. Lembra lá, é a absolvição do inimputável. É a absolvição do inimputável. A absolvição imprópria é aquela em que eu absolvo o sujeito, mas eu aplico uma medida de segurança no caso concreto. Aí ele coloca ainda, ó, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Inciso 3, quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição da pena. Olha só, esse caso de revisão criminal, o caso mais famoso do Brasil é de um pernambucano. Não sei se alguém lembra disso. Um camarada, né, que foi processado, julgado, ele sempre negou o crime, sempre disse que não foi ele. Na época, nem os filhos acreditavam nele. Esse cara chegou a ser condenado, foi transitado e julgado, começou a cumprir pena. Durante o período que ele estava no presídio, ele perdeu alguns sentidos, né? Adquiriu algumas doenças, ele perdeu a visão, né? Ele perdeu, né, alguns sentidos do ser humano. E aí, depois de alguns anos, se descobre que, na realidade, ele tinha o mesmo nome de outro. Ele estava diante ali de um homônimo, era um homônimo, e ele foi condenado no lugar de outra pessoa. Mas já tinha transitado e julgado. Júlio, nesse caso, cabe revisão criminal? Cabe. O detalhe é que a revisão criminal, ela gera indenização. O cara ficou, Júlio, preso 2 anos preventivamente. Depois foi absolvido. Não cabe indenização. Agora o cara, Júlio, foi condenado, transitou em julgado. Está cumprindo pena, mas está cumprindo pena no lugar de outra pessoa. Cabe indenização. E a gente vai buscar isso através da revisão criminal. Aí o primeiro detalhe. A revisão criminal só é cabível após o trânsito em julgado. E o trânsito em julgado é o trânsito em julgado total. Às vezes a prova é assim, só após o trânsito em julgado para acusação. Falso, tem que transitar em julgado para acusação e para defesa, ou seja, é o trânsito em julgado do processo. Só que a questão é, eu só posso entrar com a revisão depois que o processo acabou. E eu tenho quanto tempo para entrar com essa revisão criminal? Quanto? A qualquer tempo, exatamente. Por que isso é importante? Porque lá no processo civil eu só tenho 2 anos para entrar com o que a gente chama de ação rescisória. Aqui no âmbito criminal eu posso entrar a qualquer tempo, mas vamos supor que o cara foi condenado, por exemplo, a uns 15 anos. E aí, 1 ano cumprindo pena, 2 anos, tem uma rebelião no presídio, esse cara é atingido e morre. Ele morreu, ainda pode entrar com a revisão criminal? Pode ou não? Pode, Júlio, a qualquer tempo. A qualquer tempo. Até porque a revisão criminal não busca só pôr o sujeito em liberdade. Ela busca, né, rediscutir a matéria e buscar uma indenização. E indenização, lembra, ela vira bem e vai para os sucessores. Ela vira, inclusive, ali a herança para os sucessores. Então, lembra que o código chega e diz assim, ó, para a gente, ó. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Não será admissível a reiteração do pedido, né, salvo se fundado em novas provas. Ou seja, eu não posso todo ano ficar entrando aí com a revisão criminal. Ele diz para a gente que a revisão criminal poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado. Ou no caso de morte do réu, opa, então quer dizer que o cara morrendo ainda pode entrar. No caso de morte do réu, pelo CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Ele diz ainda aqui o julgamento das revisões criminais, e aqui, né, para a gente poder lembrar, ele diz assim, ó, julgado procedente à revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, ou seja, eu posso entrar com a revisão para mudar o crime, dizer, olha, o crime aqui, ó, pelas novas provas que apareceram, o crime não foi o crime A, foi o crime B, não foi um racismo, foi uma injúria racial, não foi um homicídio, foi um aborto, não foi um homicídio, foi um infanticídio. Ele diz que eu posso ainda, né, absolver o réu, eu posso modificar a pena ou ainda anular o processo. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta na revisão revista. Ou seja, entrei com a revisão criminal, o juiz aceitou, eu não posso modificar a pena para aumentar. A revisão nunca vai poder piorar a tua situação. É diferente, né, de nota na época da escola, né? Tu pedia revisão de prova, o professor podia aumentar a tua nota, né? Aqui não. Aqui, lembra lá, só para diminuir. Só para diminuir. A absolvição implicará no restabelecimento de todos os direitos perdidos, como se fosse tão simples, né? Olha, tudo que você perdeu, agora você tem de volta, viu? Você vai ter sua ficha limpa, pode aí, né, arrumar emprego, pode tudo, né? Como se as empresas privadas, né, fossem ali te contratar. Mas você tem de volta todos os seus direitos que você perdeu em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for o caso, impor a medida de segurança cabível. E ele diz ainda que... Oi?
uma medida, eventualmente, você foi condenado, o que é que acontece? Muitas vezes, o sujeito, né, um traficante de drogas, por exemplo, e aí ele faz com que você confesse o crime no lugar dele. Diante das informações que a gente tem, a gente chega até a condenar essa pessoa. No futuro se descobre que você é inocente, que você confessou porque você estava sendo coagido, ameaçado. A partir do momento que eu entro com a revisão criminal, eu estou provando quem é o real criminoso. E aí o que acontece? Eu vou te colocar em liberdade e se eu precisar de alguma medida para você, imagina, para uma segurança, não é que eu vou ter um segurança particular, mas são medidas para evitar ali retaliação, né, que você venha sofrer quando estiver aqui do lado de fora. Seria nesse sentido, é uma segurança, né, para o sujeito. Olha só, a revisão criminal, eu preciso destacar que ela vai gerar ali a indenização. E aí ela vai trazer para a gente uma situação que é o seguinte, a revisão criminal, ela em regra não tem efeito suspensivo. Ela não tem efeito suspensivo. Júlio, como assim? O cara está preso cumprindo pena. Entro com a revisão criminal. O fato do advogado ou do réu, ou de qualquer familiar, entrar com a revisão criminal, isso suspende os efeitos da condenação? Não. Porque senão era muito bom, né? Eu entro com a revisão criminal, solto o cara. Enquanto está julgando a revisão criminal, aí ele fica solto, porque vai suspender a execução da pena. Falso. A revisão criminal não tem efeito suspensivo. Mas por que eu disse assim? Em regra, não tem efeito suspensivo. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele diz que em situações teratológicas, eu poderia suspender o efeito da condenação. E aí você diz, Júlio, como assim? Primeiro ponto, revisão criminal não gera efeito suspensivo da execução da pena. O Supremo diz, salvo em situações teratológicas. A revisão criminal não gera efeito suspensivo, lembra lá, da execução da pena, salvo em situações teratológicas. Júlio, como assim? Vamos imaginar aquele caso do goleiro Bruno. O goleiro Bruno ele foi condenado, né, e processado e julgado, né, pela morte da Elisa Samúdio. Imagina que ele está preso. Imagina, ele já está no semiaberto, né? Mas imagina que ele está preso. E aí ele alegou a todo tempo que ele não matou, ele negou o crime. E aí vamos imaginar que hoje a Elisa apareça viva. Eu vou entrar com a revisão criminal, por quê? Porque ele foi condenado de forma equivocada. E aí qual é a grande questão? Eu estou diante de uma situação teratológica que eu vou suspender a execução daquela pena, porque não há dúvidas que o crime não existiu se a Elisa aparecesse hoje viva. Essa é a situação. O Supremo diz, apesar da revisão não trazer efeito suspensivo, em situações teratológicas eu poderia admitir. Como, por exemplo, o sujeito foi condenado, né, de matar uma pessoa e essa pessoa reaparece. Essa pessoa aparece aí viva. Era uma situação que eu não posso, né, dizer, eita, enquanto eu não julgo, fique aí preso, né, já que você foi condenado por ter matado uma pessoa. Não faz sentido, já que essa pessoa apareceu viva, feliz, alegre e satisfeita. Ele vai dizer para a gente aí, ó, olha só o que ele coloca diante, claro, dessa questão. Ele diz assim, é possível a propositura da ação de revisão. Letra A. Em virtude de sentença absolutória, aí já está errado. Como eu disse a vocês, para você marcar a sentença absolutória, ele tem que completar e dizer que foi uma absolvição imprópria. Porque essa absolvição, que é a absolvição própria, mesmo que o juiz tenha errado, não cabe revisão para piorar a situação de alguém, para prejudicar o sujeito. Em razão da sentença condenatória, desde que, olha o condicional, transitado em julgado para o Ministério Público. Falso, tem que transitar em julgado para todo mundo, para o Ministério Público e para a defesa também, ou seja, é o trânsito em julgado do processo. Letra C. Desde que não tenha ocorrido a morte do condenado, com a consequente extinção da punibilidade. Falso. A morte do condenado não acaba com o direito, né, dos familiares ingressarem com a revisão criminal. E letra D. Desde que esgotado todos os meios recursais cabíveis em face da decisão condenatória anterior, com o definitivo trânsito em julgado da sentença. É verdade. Só cabe revisão criminal, a gente anotou aí no quadro, com o trânsito em julgado, com o término, a conclusão desse processo. Beleza? Tranquilo? Vamos ali, né, beber uma água e aí a gente volta para trazer outras questões, né, e revisar outros pontos para essa prova. Retomando, olha só. Assinale a alternativa correta. A vítima, lembra, tá? Vítima também conhecida como ofendido. E aí ele diz pra gente aí, ó. Vítima também conhecida como ofendido, ele vai dizer assim pra gente, ó. A vítima poderá, em hipótese específica, provocar a prestação da tutela jurisdicional, mesmo em crime de ação penal pública incondicionada. Pode ou não pode? A vítima poderá, em hipótese específica, em uma determinada situação, provocar a prestação da tutela jurisdicional. Júlio, como assim? Eu tenho aqui uma relação jurisdicional. Aqui está o Estado, tá?
que é personificado na pessoa do juiz. Quem é que vai poder movimentar esse Estado? É o órgão de acusação. O acusador, lembra lá, pode ser o MP ou pode ser o ofendido, que é a vítima. Pode ser o ofendido. O MP a gente vai ter quando eu estiver diante de uma ação penal pública. Aí ele pega e diz assim, o ofendido na ação privada. Aí ele diz para a gente que a vítima poderá, né, em hipótese específica, provocar a prestação da tutela jurisdicional, mesmo em crime de ação pública incondicionada. Pode ou não? Pode. Que seria em qual hipótese? Na privada subsidiária da pública, exatamente, tá? Então, dá para anular? Olha, Vejam, o primeiro ponto, a Constituição assegura isso, o Código Penal assegura, o Código de Processo Penal também assegura. É cabível ação privada em crime de ação pública. Ele não está questionando o que é ação privada, o que é ação penal pública e o que é ação privada subsidiária. A ação privada subsidiária é cabível no caso da inércia do Ministério Público, beleza. E aí a prova, ela nem necessariamente ela vai dizer isso, né, do caso da inércia, porque esse é um entendimento doutrinário jurisprudencial. Porque o que é que a lei diz? Em caso, lembra lá, da ação não ser intentada no prazo legal. A lei, ela diz que cabe ação privada nos crimes de ação pública se esta não foi intentada no prazo legal. Ela nem fala na inércia em si. Essa questão da inércia, né, é uma construção que a gente faz aí pela doutrina. Mas olha só, ele está dizendo que poderá, de forma genérica, em hipótese específica, provocar a prestação da tutela jurisdicional, mesmo em crime de ação pública incondicionada. Pode, que seria no caso da ação privada subsidiária da pública. Aí o que é, como é que funciona, não era o objeto aí da alternativa. Letra B. A requisição do ministro da Justiça é, por definição, uma ordem legal. Olha só, até aqui a gente já tem um problema. Quando a gente fala de ação penal, vamos lembrar aqui, né, daquela divisão, daquela estruturação da ação penal. A ação penal, ela pode ser pública, ela pode ser de iniciativa privada. Na ação pública, a gente subdivide essa ação pública em duas situações. Olha só. A ação penal. A ação penal, ela pode ser pública ou privada. Só que a pública, ela pode ser pública incondicionada e condicionada. O que interessa é aqui, ó, condicionada. Condicionada, se é condicionada a alguma coisa. Pode ser condicionada a requisição do ministro da Justiça, ou pode ser condicionada à representação. Só que qual é a grande questão? Exemplo de crime que depende de requisição. Alguém lembra? Como é? A representação e requisição do ministro da Justiça. Requisição do ministro da Justiça, né? A gente tem, por exemplo, crime contra a honra, né, do presidente da República, depende de requisição. Eu cometi um crime contra a honra do presidente. O ministro requisitou. O Ministério Público, ele tem, a partir disso, a autorização para entrar com a ação. Mas não quer dizer que ele é obrigado a entrar com a ação, até porque ele teria que ter, né, os elementos mínimos suficientes para propor uma ação penal. Então, ele está dizendo para a gente que a requisição do Ministério Público é, por definição, uma ordem legal. Não. A requisição, a autorização. A mesma coisa, a representação, a autorização. A representação funciona como uma condição da ação, condição de procedibilidade. Aí ele coloca, e, portanto, impõe o oferecimento da denúncia e o início da ação penal nos delitos a ela condicionado. Falso. O assistente de acusação tem direito líquido e certo para intervir desde logo na fase de investigação. A gente estudou aqui, viu a figura do assistente, não sei se vocês lembram. Lembra que a gente falou do assistente? O assistente, Júlio, é cabível aonde? Só em ação pública. A gente observou que o assistente nada mais é do que o ofendido. Aqui é privada. O assistente nada mais é do que o ofendido. Só que o titular da ação pública é o MP. O titular da ação privada é o ofendido. E quando se fala, né, do ofendido, a gente está diante da vítima. Se o assistente é o ofendido, não faz sentido eu ser assistente de mim mesmo. Eu estou diante aqui, né, do ofendido, que no crime de ação pública, o ofendido, lembra aí, ele figura como assistente do Ministério Público. Só que, quando eu pego o artigo 268 do Código de Processo Penal, vamos abrir o código para relembrar, quando a gente pega o artigo 268,
Ele vai dizer para a gente, em todos os termos da ação penal. Se ele fala em todos os termos da ação pública, não cabe assistente na ação privada. A gente até destacou aqui, né, que o assistente ele poderia, por exemplo, requerer a prisão preventiva. Só que ele só pode fazer isso desde que ele exista, ou seja, apenas no curso da ação penal. Então, quando a questão vem e diz para a gente, né, a seguinte situação de que o assistente ele tem direito líquido e certo para intervir desde logo na fase de investigação, errado, porque assistente só vai existir no curso da ação penal. Se ele só existe no curso da ação penal, o STF diz que eu tenho ação a partir do recebimento da denúncia. Então, a partir do momento que recebeu a denúncia, eu posso pedir minha habilitação. Até quando? Até o ocorrimento do trânsito em julgado. Enquanto não ocorreu o trânsito em julgado e uma sentença penal condenatória, eu posso, né, pedir minha habilitação. Ele diz ainda, letra D, o assistente de acusação não é parte legítima para interpor recurso contra a sentença absolutória. Falso. Falso por quê? Porque o assistente ele pode recorrer. Se eu vou lá no capítulo do assistente, no artigo 271, ele diz para a gente, ó. Mas ele pode recorrer também. Olha o que ele diz, ó. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas à testemunha, aditar o libelo dos articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio. Ou seja, ele pode também. Caso o MP não recorra, ele pode ir lá, né, se habilitar para recorrer sem problema nenhum. Lembrando que tudo que ele faz, o MP ele é ouvido previamente quanto a isso. Mas ele pode recorrer, sim. Ele pode, ó, conforme o artigo 584 e também o 598, tá? Ele pode, inclusive, entrar com apelação. Oi. O que acontece? O MP recorreu, ele vai contra-arrazoar os recursos do MP. Júlio, o MP ele não recorreu. Ele tem direito de recorrer? Tem. A grande questão é porque a gente está diante aí, né, de que antes do juiz admitir ou não, vou ouvir o MP. Mas quem julga é o juiz. O MP é aquele só dá um parecer. Quem vai decidir tecnicamente é o juiz. É o juiz que vai dizer se aprecia ou não o recurso dele. Tranquilo? O que às vezes acontece, né, é... Júlio, o criminoso, e aí no pro outro lado agora, né, o acusado, imagina que o advogado não recorreu, mas o acusado quer recorrer. Prevalece sempre o direito de quem quer. Quando a gente fala aí, né, do acusado, do criminoso, porque tem que olhar a melhor defesa para ele, a melhor situação para o acusado. Então ficou, de fato, letra A, mesmo, né, ele ali querendo anular a questão. Por quê, Júlio? Porque ela não precisava, nesse caso, dizer que houve aí a inércia, porque ele está querendo saber só se é possível. Ele está dizendo a vítima poderá. Ela quer saber apenas se é cabível ou não essa hipótese, essa situação, e é possível sim, é o que a gente estabelece, né, o que a gente extrai da própria Constituição, como também do Código de Processo, como também do Código Penal, que é a possibilidade de ação privada subsidiária da pública. Lembrando, tá, que é cabível ação privada subsidiária da pública também lá na Lei de Abuso de Autoridade, tá? Fica atento, tá? Lei de Abuso de Autoridade, sempre cobrado aí, né? Nesses concursos de segurança pública, eu preciso destacar que é cabível sim a ação privada subsidiária da pública. Lembrando que quando a vítima for ingressar com a ação privada subsidiária da pública, ela vai ter um prazo de quanto tempo? 6 meses. E esse prazo de 6 meses começa a contar do término do prazo legal do órgão ministerial. Lembra disso, tá? 6 meses contados a partir do prazo que concluiu o prazo da denúncia. 5 dias preso, eu tenho lá, né, os famosos 15 dias se o cara está solto. Beleza. Olha só essa questão. Quanto aos crimes contra a dignidade sexual, assinala a alternativa incorreta, ou seja, ele quer a errada. O crime de importunação sexual é expressamente quer dizer que está escrito, tá? Expressamente subsidiário. Ele quer a incorreta, certo ou errado? Crime de importunação sexual. Certo ou errado? Então a gente marca a letra A. Bora ver a outra, né? Vai cobrir, não é não? Olha só, em 2018 houve a inclusão, tá? Isso não existia, do crime chamado de importunação sexual. Lembra aí, ó, dia 24, não esquece não. 24 de setembro de 2018. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Aí detalhe, pena para esse crime, pena de boa, tranquilo, tá? 1 a 5 aninhos, vírgula. Se o ato não constitui crime, mais grave. Ou seja,
é um tipo penal subsidiário. Ou seja, eu só posso responder pela importunação se esse crime não constituir, né, um ato mais grave. Imagina, Júlio, eu estou mantendo a construção carnal. Porra, aí é estupro. Eu só respondo pela importunação sexual se isso não constituir fato mais grave. A verdade é que a importunação sexual veio para pegar aquelas condutas que o crime de estupro não conseguia chegar. E aí, né, o camarada ele ficava ali naquela situação, aquele limbo, né, ficava impune. Ele disseram, bora criar um tipo penal para punir essas condutas. Só que a pena é menor, de 1 a 5. Eu só vou chegar aonde outros crimes não chegam. Então, quando a letra A vem para a gente e coloca aí, né, de forma expressa, que a importunação sexual trata-se de um crime expressamente subsidiário, é verdade. Quando a gente vai lá na pena, ele diz, olha, você responde por essa pena de 1 a 5, salvo se não houver crime mais grave. Logo, verdadeiro a letra A. Errou consciente. Verdadeiro. Eu não marco porque ele quer errada, tá? Ele quer errada. Ah, o erro tá aí, tá vendo aí, ó? Ela é verdade, mas a gente não vai marcar. Letra B. O crime de assédio sexual configura o constrangimento de qualquer pessoa com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, desde que o autor se prevaleça da sua condição superior hierárquico ou a ascendência, né, inerentes ao cargo, emprego ou função. Olha só o que é que ele vai dizer para a gente aqui, ó. Artigo 216A, ele fala aqui, ó, do assédio sexual. Marcou B, foi? Marcou B, vamos lá. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou a ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. Detenção de 1 a 2 aninhos. A pena é aumentada, tá? Se eu estiver diante aí, né, de um menor de 18 anos. O detalhe da questão é que ele diz, né, que configura o constrangimento de qualquer pessoa com o intuito de obter, ele disse ali, né, vantagem. Ele coloca aqui, ó, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se, né, o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do cargo, emprego ou função. O crime de assédio sexual, coloca aí a questão, configura o constrangimento de qualquer pessoa com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, desde que o autor se prevaleça da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao cargo, emprego ou função. Veja aí, né? Você marcou porque não leu o que ele quer a incorreta. Ah, pô. Vamos então para incorreta, pô. Letra C. Letra C. O tipo de estupro de vulnerável permite interpretação analógica. É letra D? Como é, menino? Um entrar. Vamos lá, vamos lá. Seu chocolate, né? Veja. O tipo de estupro permite interpretação analógica. Permite interpretação analógica? Foi o que falou, né? O que o estupro não admite, lembra lá, é analogia em malamparte, mas a interpretação analógica permite. Taca a porra não, né? Se eu não tivesse aprendendo isso, né? Olha só, ele diz, ó, ter construção carnal ou praticar outro ato libidinoso. Isso é uma interpretação. Por quê, Júlio? Porque eu tenho que lembrar que qualquer outro ato, lembra aí, né? Quando a gente fala aqui tecnicamente da construção carnal, é a cópula, né? Pênis, vagina. Júlio, eu tenho outras formas de praticar o ato sexual. Todas essas outras modalidades, um sexo anal, oral, sei lá, qualquer tipo aí, né? No ouvido, no braço, o que for. Lembra aí, a gente está diante de ato libidinoso, é o estupro de vulnerável, logo sim admite a interpretação analógica. O que é vedado é a analogia. Analogia para prejudicar, aí não pode. Então, correto eu não marco porque ele quer a errada. Oi. Analogia, não. Analogia não pode, é. É aquele do
Assessor de comunicação, é. Letra D, sobrou, né? Mas bora ver se está errado, porque ele quer incorreta. Tem não. Se tivesse, né? Aí podia ser.